O jornal Correio Itaciliense nasceu no ano de 2011, mas começamos a preparar ele um ano antes, no ano de 2010. Isso aconteceu a partir de uma vinda minha para Otacílio Costa, e a partir dessa minha vinda para cá, onde eu vim fazer um trabalho para a Cicobi Credicaru, em janeiro de 2010, eu descobri que aqui em Otacílio Costa não tinha jornal na época. E via a capacidade da cidade, via o desenvolvimento que tinha Otacílio Costa na época. Como eu já tinha experiência em jornais, eu sempre trabalhei com jornal. Lá em Anita Garibaldi, eu sou natural da Anita Garibaldi, minha família toda é Anita Garibaldi. Então, como eu tinha experiência, eu vi que aqui comportaria um jornal impresso. Nós ficamos um ano, na verdade, se organizando, pesquisando, conversando com as pessoas aqui. Naquele ano de 2010, eu fiz 3 ou 4 visitas ao Otacílio Costa para realmente preparar para a vinda do jornal. E no ano de 2011, no dia 5 de fevereiro, um sábado, que era um dia bonito, estava um sol bonito, a gente veio com a família, em definitivo, morar em Otacílio Costa. E no dia 7, uma segunda-feira, a gente abriu o jornal, então, ali no bairro Fátima, em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima. A gente ficou ali, naquele local, por 5 anos. E eu lembro que no começo, as pessoas do Otacílio Costa adotaram o jornal, adotaram mesmo. Tanto o sucesso que fizemos no começo aí. Eu lembro que nós começamos aí com 500 exemplares da primeira edição e foi um sucesso. Eu me lembro que a gente colocou para vender em pontos de vendas, no Ofertão e outros locais, no Posto Zambonato, na padaria Doce Delícia, na padaria do Seu João lá também, na Pão Nosso. E se esgotou o jornal rapidamente. Eu me lembro que a primeira vez que circulou foi uma sexta-feira, nos surpreendeu a venda, a procura pelo jornal. E foi assim, as próximas edições ali, todas elas esgotaram-se nas vendas. A gente ficou surpreendido como fomos recebidos em Otacílio Costa pelas pessoas, pelas famílias. Eu sempre digo que o jornal é um patrimônio do Otacílio Costa. O Correio Itaciliense não é do Sérgio, não é da Carol, não é da família Pinheiro. O jornal Correio Itaciliense é de cada um otaciliense. Hoje temos 15 anos de jornal, devemos isso a cada uma pessoa, a cada um otaciliense. E também os moradores de Palmeira, de Bocaina e demais municípios vizinhos também, que sempre receberam o Correio Itaciliense. Então a gente está feliz, são 15 anos de história, sempre de edições ininterruptas. No começo circulava em sextas-feiras, e depois de um tempo a gente começou a circular nas quintas-feiras. De repente ia se adaptar melhor. E como foi? São muitas histórias durante esse tempo. Acho que se a gente contar aqui tudo que a gente passou nesses 15 anos, a gente contou muitas histórias de pessoas, de acontecimentos, de fatos importantes que se passaram nesses 15 anos do Otacílio Costa. A gente também resgatou muitas histórias do passado aqui através do jornal. Então é uma história bonita, uma história bacana. Com certeza o jornal vai ter ainda muitos anos de vida. O Sérgio acabou chegando aqui, montando o jornal e saiu à procura de colunistas, no mesmo ano que ele chegou. E aí ele deu uma coluna para mim, seria uma coluna mais divertida, né? Mais na parte do humor, e uma coluna para o Rodrigo Bart, a coluna esportiva, né? A coluna esportiva. Então, eu comecei junto com o Correio Itaciliense, né? Quando ele começou, as primeiras edições, a gente começou junto. Humor, eu sempre fiz o meu programa de rádio através do humor, né? Eu sempre com piadas, brincadeiras, né? Eu tinha um programa chamado Citoque, né? Em que as pessoas reclamavam, né? Uma parte divertida, reclamavam através do Citoque, né? Fulano de tal, Citoque lá que tá namorando meu esposo, tal e tal. Aí eu colocava uma música, dava a minha opinião e realmente era um sucesso na região, né? Era não só aqui em Otacílio Costa, como na região, né? O povo parava na hora do Citoque e o Sérgio, com o seu olhar, né, pediu para nós levar isso para o jornal, né? Levar esse programa para o lado jornalístico, né? Onde saiu o Tô de Olho, que teve por muitos anos aí o Tô de Olho, que também era no mesmo estilo do Citoque, mas era o Tô de Olho. Tô de Olho, né, apontava falhas, erros, brincadeiras, né, gafe que acontecia, o pessoal passava para mim e eu colocava na minha coluna no jornal.
E muito tempo a gente junto lá no jornal. Entregava o jornal junto, inclusive. Entregava o jornal e o pessoal já ia comentando no Tô de Olho, né? Realmente sempre foi assim, era uma página divertida, me diverti e o povo também se divertia muito. Um Tô de Olho que acabou, uma moça havia saído com o marido da outra, né? E a gente passou o Tô de Olho e uma mandou a resposta. Na outra edição, outra mandou outra resposta. E na outra edição eu fui chamar na delegacia que elas haviam brigado, né? E o delegado achou ainda muito engraçado, né? Porque não se dava nome, né? A gente nunca deu nome, nem endereço. A pessoa sabia que era para ela, né? Então, várias vezes, né? O pessoal ia na rua, como é que você está falando isso de mim? Eu digo, mas eu nunca dei nome, né? Então atingia as pessoas, né? E pelo conhecimento, as brincadeiras, as gafes que aconteciam, né? O falecido Negão da Kazan, que foi numa convenção, saiu atrasado e vestiu um sapato marrom, outro preto. Isso era tudo matéria para a gente jogar, né? Um tombo, né? Pessoa caía, outro... qualquer gafe que acontecia, o pessoal, eu tinha informante por toda a cidade, né? Eles queriam saber como que eu sabia, mas era todo mundo mandando, né? Tem uma para você colocar lá no jornal. E assim acontecia com os integrantes do jornal, né? Principalmente tinha um jornalista lá que, né, comprou um notebook, no mesmo dia perdeu a bateria, né? Pegou o carro errado, né? Pegou o Fiat errado do jornal. Sempre acontecia. Aquele não era cadeira cativa do próprio jornal lá, né? Eu descrevo com uma passagem muito boa. São certas coisas que marcam a vida da gente, são ciclos, né? Ciclos que a gente passa. Fiz muitas amizades e mantenho, né? Não tenho intrigas, a gente se dá muito bem e tudo acontece, é um ciclo. A gente vai passando, vai vivendo momentos. Aqueles momentos passam, mas deixam sempre boas memórias, né? Nada contra o jornal, de jeito nenhum, só me deixou boas memórias, né? E saudades, né? Saudade da equipe, saudade do tio Chico, que já nos deixou, né? João Matias, nós tínhamos uma equipe muito boa, Edson Varela, né? São tudo pessoas que passaram pelo jornal em que a gente acabou se dando muito bem, né? E brincando, Panda, né? Nosso amigo Alisson. Então, a gente sempre tinha uma brincadeira. Era um trabalho que era prazeroso a gente fazer. Tinha o café nos domingos de manhã, né? Que a gente fazia o café lá no jornal, né? Então, a gente participou desse quadro também. Já foi um quadro mais, né, a página do jornal, né? Que acontecia lá, era filmado, né? Isso aí já acontecia lá na própria sala do jornal. Gente, o jornal Correio Tacilense sempre foi um jornal voltado à família, voltado à informação, né? Foi aquele jornal que sempre transmitiu a verdade, né? Sem sensacionalismo, sem inventar, né? É um jornal que foi muitas vezes premiado. Tive a oportunidade de ir lá na Diori participar das premiações, foi premiado, jornal honesto, né? De gente trabalhadora e que pedimos a Deus, o mundo ele está se transformando, né? Mas que digital ou mesmo físico, que continue. Correio Tacilense, hoje ele faz parte da história desse município, né? Só tenho que agradecer a todos vocês, aquele que leu um trechinho na vida, aquele que era viciado, né? Aquele que brigava quando não aparecia o jornal. A gente só tem que agradecer essas pessoas, que foi através delas que o jornal cresceu e que nos fez pessoas conhecidas não só em Otacílio Costa, mas como em várias regiões aí, inclusive Florianópolis, né? Sempre o nosso jornal estava lá na mesa e pessoas acompanhavam o estilo de fazer jornal. É isso que eu tenho que dizer e a saudade fica, né? Que Deus abençoe a todos que estão lá hoje para que continue esse trabalho. A gente teve que enfrentar o digital aí há pouco tempo atrás, quando as pessoas praticamente migraram para o digital, o papel praticamente deixou de existir. A gente viu jornais na região e também no estado, e até fora deles, jornais grandes, né? Deixaram de circular por causa das redes sociais e outras plataformas digitais. E a gente continuou. A gente teve que se adequar a isso, né? Também não podemos fugir disso. Eu posso dizer aqui que
no começo, quando a gente veio para cá, ali, alguns anos depois também, as pessoas, quando acontecia alguma coisa assim, algum fato assim inédito, alguma coisa assim não muito boa também, notícia não muito boa, um fato, por exemplo, aí de um assalto, uma coisa assim meio negativa, né? E não só isso, também coisas positivas, as pessoas ficavam esperando o jornal para ver o que nós ia dizer. Hoje acontece um jogo no campo, por exemplo, as pessoas não esperam o jornal para ficar sabendo como é que foi. Não, as pessoas ficam sabendo na hora, né? A gente teve que se adaptar a isso, teve que ter isso como sabendo que isso que ia se acontecer, e graças a Deus passamos por isso. O jornal Correio Brasiliense, eu me emociono quando falo dele, porque ele foi pensado por mim e pela minha família. Eu tenho a minha filha hoje, Carol, que está tocando o jornal, que é diretora do jornal, mas o jornal Correio Brasiliense sempre fez parte da minha vida, né? Quando penso no jornal assim, meu coração bate mais forte, porque eu amo demais o jornal, é uma coisa assim que tenho dentro de mim. Eu adoro jornalismo, eu sou jornalista, então o jornal Correio Brasiliense para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida, e com certeza da vida da minha família também, Pinheiro, né? Fui convidada para escrever no jornal a partir de 2018 pelo Sérgio Pinheiro, e a partir daí eu fiz uma coluna semanal. Então essa coluna semanal tem variados assuntos. Às vezes eu falo algum assunto de política, algum assunto que envolve assim a comunidade, que envolve os assuntos atuais, que envolvem, enfim, o ser humano, né? Eu sou uma humanista, sou preocupada com as questões sociais, sou preocupada com tudo que, né, envolve a nossa sociedade. Então, sendo professora, tenho um orgulho muito grande de ter esse nome de professora, não sou jornalista, né? E os assuntos eu abordo baseados em estudos, em pesquisas, né? Às vezes é um assunto que está na mídia, às vezes não é. Eu falei sobre a Lei Áurea, sobre as consequências da escravidão. É claro que numa página você não consegue colocar uma história tão grande, tão vasta, tão importante para a nossa história. Mas eu quis colocar o principal que eu consegui. Então, são coisas assim que me preocupam, porque até hoje a gente precisa que tenha educação para todos. A educação, para mim, é a escada que leva todo mundo para algum lugar melhor. Nenhuma terra, nenhuma sociedade cresce vivendo na escuridão, no analfabetismo, na ignorância. Quando eu escrevo no jornal, é claro que a gente tem alguns que gostam e outros que não, mas o que eu escrevo é mais para que as pessoas pensem. Não precisam concordar comigo, mas pensem sobre o assunto, né? Então eu agradeço ao Sérgio Pinheiro que me deu essa oportunidade. Hoje, e disso desde 2018, depois passou a ser a Maria Caroline, né, Pinheiro, que comanda o jornal. Eu continuei fazendo o texto no jornal com ela. A gente está aí aos 15 anos de jornal, eu acho muito importante. Eu já sempre fui leitora desde o primeiro jornal que saiu e fiquei feliz quando ele surgiu, né? Porque eu acho é um meio de saber, é um meio de se encontrar com o nosso povo, de se encontrar com as nossas origens, com o nosso presente e com o nosso futuro. Coragem, inclusive, que teve o Sérgio de sair da cidade que ele morava, se instalou aqui, instalou o jornal, né? Nesse momento, a Caroline ainda era uma menina que foi crescendo, foi estudar jornalismo também. O jornal é importante, né? Ele é um presente, que eu acho que é um presente para a cidade, representa a cidade, fotografa a cidade, né? E dá um coração, dá um sentido, dá um up, né? Para Otacílio Costa. Então, Otacílio Costa e Correio Otaciliense hoje são uma marca, né? São duas marcas que se unem numa só. Dentro desses 15 anos, tivemos alguns fatos pitorescos, né, que marcaram a história, principalmente para mim, a história do Correio Brasiliense. Eu lembro de uma oportunidade, lá há 10 anos atrás, de um fato inusitado que aconteceu comigo e com o Robinho. Mas assim, no domingo à noite,
eu vi através das redes sociais, acho que foi através do Facebook, uma notícia aqui de uma família que encontrou uma cobra gigante na vinda de Ponte Alta para Otacílio Costa, naquela estrada ali que vai para Ponte Alta, pela estrada de chão ali. E eu me interessei pelo assunto, mas uma cobra gigante. Aí entrei em contato com a pessoa e disse, não, realmente eu vi essa cobra gigante. Nós viemos de Ponte Alta e eu vi a cobra gigante. Nós vimos a cobra gigante lá numa árvore. No outro dia de manhã cedo, na segunda-feira, eu chamei o Robinho, nós vamos ter que achar essa cobra gigante, descobrir onde que é essa cobra. E nós já saímos da Otacílio Costa, aí o Robinho, com medo de encontrar essa cobra gigante. E nós fomos em busca dessa história, até para esclarecer o fato. Indo em direção ali à Ponte Alta, ali naquela região ali, na estrada de chão, nós passamos por uma casa e falamos com uma pessoa, onde é que fica, onde que fica tal casa, tal localidade ali, pra gente, que uma pessoa encontrou uma cobra gigante ontem à tarde, quando veio de Ponte Alta. Essa pessoa falou para nós assim, um morador de lá, não, realmente tem cobra gigante nessa região aqui. Nossa, me deixou mais com medo ainda. Essa pessoa se armou lá com um facão, se armou com uma foice e fomos em busca dessa cobra gigante. E seguimos. E chegamos numa altura, assim, onde essa pessoa, aqui em Otacílio Costa, para nós, onde mais ou menos tinha avistado essa cobra, chegamos lá perto, realmente vimos uma cobra numa árvore, e uma cobra gigante. Perto, e para trás tinha uma casa lá de uma família. E nós chegamos lá, paramos o carro e já ficamos de longe, assim, vendo aquela cobra naquela árvore. Parecia uma cobra gigante, mesmo uma cobra grande. E nós se assustamos realmente com aquilo lá. E foi verídico isso. O Robinho, eu, aquela pessoa, aquele morador também que levou a foice e mais um facão lá e tal. Ficamos com medo. Na beirada da estrada, a árvore, e daí tinha uma casa no fundo. Aí saiu uma senhora na porta lá e perguntou para nós, o que estão fazendo aí? E nós dissemos com o Robinho e ali, dissemos, não, se acalma, tem uma cobra aqui. Mas a pessoa não escutava nós, ela estava muito longe, na casa nos fundos. De repente essa pessoa foi vindo, se assustou com nós, foi vindo perto de nós. E nós gritávamos, não venha, tem uma cobra gigante na árvore. E a senhora foi vindo, e nós com medo, e nós queríamos avisar aquela senhora que tinha uma cobra ali e tal. E a pessoa foi vindo, e nós olhando para a cobra não se mexia. Nós dissemos assim, a cobra parecia que comia algum bicho e está lá dormindo. Ela estava dormindo, não, estava quietinha lá, mas uma cobra gigante. E de repente essa mulher chegou perto de nós, dissemos, senhora do céu, olha a árvore, olha a cobra naquela árvore, não está enxergando? Daí a senhora disse, o quê? Mostramos a cobra lá. Daí disse, não, gente, não é uma cobra. Deus disse, como não é uma cobra? É uma cobra sim. Era um balaio de gato, aqueles balaios de gato, aquelas camas de gato. A senhora foi lá mostrar para nós, juro para vocês, parecia uma cobra. Nós fomos lá, chegando perto, parecendo, não tinha como dizer que não. Realmente a senhora tirou aquela balaio de gato, era uma cama de gato, tirou de lá e mostrou para nós que era uma cama de gato, que estava dobrada. Então parecia uma cobra, realmente parecia uma cobra. Um fato inédito que marcou minha vida e nós voltamos lá, depois demos muita risada pelo fato, mas fez parte e marcou muito a nossa vida. O Robinho também com certeza vai lembrar disso. Nesses 15 anos de história do jornal Correio Itaciliense, tivemos aí muitas coberturas, e algumas assim até que marcaram a história do jornal, a história da cidade, a história da região inclusive. Eu lembro aqui das enchentes, né, que tivemos aí, foi acho que 2 ou 3 nesses anos aí, inclusive a primeira, que se não me falha a memória, foi no ano 2013, eu me lembro que o jornal também se esgotou rapidamente as vendas. A gente fez uma cobertura muito grande, não só na primeira, como acho que foi 2 ou 3 enchentes que tivemos nesses 15 anos aí. E sempre todas elas tiveram uma cobertura muito grande, né? Em termos de orientação, de cuidados, enfim, todo aquele trâmite que precisa, né, nesses momentos aí. Também lembro assim, a tragédia que aconteceu no fundo do campo também, que a gente teve uma cobertura muito grande, né? Que foi um momento assim, bastante negativo na cidade, assim, né? Que repercutiu bastante. Mas foi uma coisa que aconteceu assim, e a gente fez uma cobertura muito grande naquela época, eu lembro, trazendo as informações para a população. Inclusive, fomos um dos poucos jornais que fomos até a Lages entrevistar lá o rapaz lá que foi o autor da chacina, né? Enfim, e também outro fato que marcou bastante foi o assalto ao banco ali, né? O Banco Bradesco e a Caixa, né? Naquela oportunidade, até nós morávamos bem perto ali onde aconteceu o fato, e a gente foi pego de surpresa, foi de madrugada, né? E a gente praticamente passou aquela noite toda, não foi de madrugada, foi durante a noite, né? Mas a gente passou toda aquela madrugada lá em função daquele trabalho, em função de passar as informações corretas para a população. Eu sei que foi uma noite assim bem negativa para a cidade, onde as pessoas passaram medo, eu lembro, todas as pessoas queriam saber o que estava acontecendo, e o jornal foi importante para isso. A gente tentou passar todas as informações. A gente fez uma cobertura bem grande naquela época para
para realmente informar as pessoas da forma correta, para as pessoas ficar um pouco mais tranquilas. Estou como diretora do jornal, fazem 4 anos, mas sou filha de Sérgio Pinheiro e da Elaine Pinheiro, que foram os fundadores do jornal. O jornal foi fundado pela família Pinheiro e eu destaco aqui e honro meus pais porque eles tiveram a coragem de vir abandonar nossa casa, nossa família, nossa cidade natal, em Anita, Garibaldi, para vir para Tassilo Costa, uma cidade que a gente não conhecia, para a gente vir se instalar aqui e começar a vida do zero. Então, eu digo que a gente tem que honrar muito nossos pais, porque para iniciar uma vida do zero, eles tiveram muita coragem. E eu sou muito grata a eles, porque a gente conseguiu uma vida aqui muito feliz. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, então eu me considero otaciliense. Meus filhos nasceram em Marte, mas tem na certidão que são daqui, Tassilo Costa. Então é uma cidade que eu escolhi para construir minha vida, minha carreira e minha família. O Sérgio Pinheiro, além de meu pai, eu acredito que ele mudou a comunicação em Tassilo Costa. Antes, quando a gente veio morar aqui, existia a Rádio Cidade, mas não tinha efetivamente um jornalismo comunitário do interior. E o Correio Tassiliense veio para cá com essa proposta, né, de divulgar o Tassilo Costa não só para a região, mas para o mundo. E assim se fez, né? Hoje o Tassilo Costa é o que é e está nas mídias do mundo inteiro por conta do Correio Tassiliense. Vieram outras mídias, outros veículos de comunicação para somar, inclusive, mas eu digo que o Sérgio Pinheiro, ele revolucionou a comunicação do Tassilo Costa. Então, só desejar parabéns e esse reconhecimento ao meu pai pelo trabalho que ele fez. Em 15 anos de jornal, eu estou há quase 15 anos trabalhando nele. Eu entrei, acho que em 2011, quando iniciou, foi fundado o jornal, mas foi em maio. Foi na época da festa da Madeira. Que inclusive foi o Fabinho que me convidou para trabalhar no jornal ali, ajudar eles na cobertura e tudo mais, né? Não tinha vontade de ser jornalista na época. E foi ali onde comecei meus primeiros passos no jornal. Me formei em jornalismo pela Uniplac, tudo por conta do jornal. Primeiro quero agradecer ao seu Edson Passoldi, de memória. Ele foi vereador, foi uma liderança política muito conhecida no município e foi o primeiro assinante do jornal. Então, ele acreditou na gente, teve lá a redação e foi o primeiro assinante pago do jornal, né? Nunca vamos esquecer, inclusive, antes dele falecer, ano passado, acho que foi em fevereiro, a gente teve uma conversa, eu e ele destacou isso, que ele foi muito feliz em ser o primeiro assinante. Então, agradecer a ele e a família dele, né, que está aqui entre nós, honrar o nome dele pela essa passagem. Outro segundo assinante também foi o Pindaco, né, o Reginaldo Gomes do Nascimento, que na época também era vereador e também uma grande liderança política no nosso município. Deixar também aqui um agradecimento ao Denilson, que foi prefeito em 2011, ela estava como prefeito em 2011, e ele teve uma grande parcela nessa entrada no jornal do Tassilo Costa. Então, ele deu nossa abertura para a gente entrar no município. Da mesma forma, estendeu o agradecimento ao Tio Ligas, né, o prefeito Tio Ligas, que durante 8 anos também apoiou o jornal. E agora também estender a gestão do Fabiano, os nossos agradecimentos. Foi um fato bem inusitado que abriu as portas para mim trabalhar no jornal Correio Tassilense. Na época eu trabalhava com fotografias e filmagens, né, ajudando o Diza, e em um dos eventos a gente encontrou com o Sérgio Pinheiro, né, lembro até hoje, foi uma visita do governador da época, o Raimundo Colombo, aqui em Tassilo Costa, e a gente encontrou com o Sérgio e ele me fez o convite se eu gostaria de fazer um teste no jornal Correio Tassilense, e eu aceitei. Então comecei fazendo algumas fotos de partidas de futebol, os campeonatos aqui do município, da região, e quando eu vi já estava fazendo parte da equipe do jornal Correio Tassilense. Por ali se estendeu 8 anos, né, de atuação no jornal Correio Tassilense. Então, das pautas que marcaram foram várias, desde as tristes, né, até as pautas alegres. A pauta triste que a gente cobriu e comoveu não só o Tassilo Costa, mas todo o estado de Santa Catarina, repercutiu nacional também, foi a chacina na localidade de Fundo do Campo, né? Foi uma pauta bem difícil de a gente atuar, porque envolvia sentimento de tristeza, emoção, né? Então foi algo que marcou bastante na minha trajetória no jornal Correio Tassilense. Agora, das pautas de alegria foram várias, né? As que eu mais me identificava foi a de
de esporte, né? Qual a gente também, depois de um tempo, começou a transmitir alguns jogos, né? Ali no advento das transmissões ao vivo. Nós somos aí pioneiros na transmissão esportiva, com imagens, né? Narração e imagens. Então foi algo que também marcou bastante a minha trajetória no Jornal Correio Tassilense e contribuiu também, né, para a minha evolução profissional. No começo, né, Carol, eu já ajudava, né, na época acho que era o Edson Delis e a Lise, né, nos pontos de venda e também na parte de comercial, né, parte comercial e também na distribuição do jornal. Aí depois também passei ali assumir a questão da entrega das assinaturas, né, em vários pontos da cidade. E claro, ali na redação também a gente foi assumindo mais funções, na parte comercial, como eu falei, de vendas. Ou seja, passei por todos os setores que você pode imaginar do jornal. Então esse foi um fato que até para vir para essa gravação eu vim relembrando. Acho que a gente sempre nasce com um dom, né? E ele é lapidado. Quando eu era criança, na infância, eu recordo que a gente sempre gostava de futebol. Como todo menino brasileiro, a gente sempre tem um apreço pelo futebol. E você se pega de vez em quando narrando um gol, imitando o narrador e tal. Eu sempre tive essa proximidade com a comunicação. Mas eu não imaginava entrar no jornalismo, né? Muito cedo, dos 13, 14 anos, como eu falei, eu já comecei a trabalhar com filmagens e fotografia, mas não imaginava o jornalismo. Eu tinha interesse mesmo na publicidade e propaganda. E com certeza essa oportunidade que o Correio Tassilense me deu, né, contribuiu muito para que eu descobrisse essa paixão que eu tinha pelo jornalismo. E desde então eu só busquei aprofundar mais os conhecimentos aqui no próprio Jornal Correio Tassilense, com os colegas que passaram na época. A gente foi aprendendo muito com a Rubiane, com o Sérgio, com a própria Maria Carolina, enfim, tantos outros que passaram pela redação e pelos outros setores aqui do Jornal Correio Tassilense. Bom, e por fim eu quero agradecer mais uma vez o Jornal Correio Tassilense por ter deixado eu fazer parte da sua história, né, e quero parabenizar pelos seus 15 anos de contribuição, né, escrevendo e registrando a história de Otacílio Costa e região. Que venham muitos outros anos pela frente e que o Correio Tassilense se mantenha firme e forte como um veículo de comunicação importante, como eu disse, não só para o Otacílio Costa, mas para toda a região e o estado de Santa Catarina. Parabéns ao Jornal Correio Tassilense. Apaixonado pela história da nossa região. Eu tive, através do Correio Tassilense, o prazer e a grande oportunidade de eu conhecer com mais profundidade a história da nossa região. E o jornal Correio Tassilense, ele foi o veículo que proporcionou resgatar uma história verídica, real, que pouquíssima gente conhece. É o fato de que aquele boato que tem de que mudaria a capital de Santa Catarina para Curitibanos, na verdade, é a procedência dessa história é que em 1915, o então governador Felipe Schmidt, ele assinou uma lei, a Lei 1083, autorizando um engenheiro, Joaquim Breves Filho, a pesquisar na região central de Santa Catarina um local para construir uma cidade com o fim específico de ser a capital de Santa Catarina. Consta hoje essa edição do Correio Tassilense, que publicou esta matéria, consta dos anais da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. Eu tive o prazer de escrever isso, me caiu nas mãos essa documentação. E para se ter uma ideia, esse Joaquim Breves Filho, esse engenheiro, ele esteve no local, trabalhou com pessoas daqui, o avô do Acílio Espíndola, foi um dos que trabalhou na colocação dos marcos ali em São Sebastião do Canoas, onde seria construída a capital. Foi o local escolhido por esse engenheiro. Além dessa matéria, me orgulha o Correio Tassilense, me oportunizou eu escrever sobre
como se formou o nosso município, a vinda da Papel Itajaí, que hoje é aqui a Manville, sobre como eram as brincadeiras lá nos anos 50, 60, como eram os natais, como era a Páscoa, como eram as brincadeiras, né, da infância. Eu tive o prazer de escrever sobre tudo isso, assim como o jornal me oportunizou, me ofereceu essa oportunidade de eu escrever com isso. Eu sinto muito orgulho, e a pretensão, né, é de transformar isso tudo num livro, com todos esses artigos que eu escrevi, e eventualmente o jornal ainda me proporciona, né, escrever algum artigo aí sobre a nossa história. É esse depoimento que eu gostaria de dar, né, e parabenizar o jornal pelo que tem feito por nossa terra, continuar, apesar de todo o avanço que tem hoje em termos de comunicação, mas ainda persistir com o jornal escrito, que é muito importante, é muito significativo, e parabenizar aí o Sérgio e agora a Carol, né, pela condução desse jornal, que oportuniza a gente trazer tanta coisa boa aí sobre a nossa história. Primeiramente, quero tirar o meu chapéu, o meu boné para o jornal Correio Tacilense e pela sua história nesses 15 anos. 15 anos dedicados à informação, à utilidade pública, a levar à comunidade de Otacílio Costa e à região serrana o conhecimento das ações do dia a dia da cidade, da região, de um povo acolhedor, de um povo encantador, que é o povo otacilense. Para mim é um motivo de muito orgulho ser o proponente dessa homenagem, por conhecer a história do Sérgio Pinheiro quando veio ao Otacílio Costa, e digo mais, a história da família Pinheiro, porque hoje a Maria Caroline, que é editora-chefe do jornal, continua com esse legado. Então, estar como vereador nesse momento e poder propor uma homenagem aos 15 anos de um veículo de comunicação com credibilidade, com imparcialidade e com transparência, para mim é motivo de muito orgulho. Eu que sou jornalista, tive a oportunidade de estudar jornalismo por 4 anos, ser da área da comunicação, eu tenho a felicidade de propor essa homenagem ao Jornal Correio Tacilense, a todos que fizeram e fazem parte dessa história, a cada um de vocês, os meus parabéns. Parabenizar o Jornal Correio Tacilense, a pessoa do Sr. Sérgio Pinheiro e a sua família, né, os 15 anos do Jornal Correio Tacilense. A sua inauguração foi dia 7 de fevereiro de 2011, se não me falha a memória, onde eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros funcionários do Sr. Sérgio, né, e aprendi muitas coisas com ele e com a sua família. Principalmente, né, a desenvolver meus pensamentos críticos, né, e também uma visão geral do mundo, todos os acontecimentos que acontecem. A gente conseguiu olhar de outra plataforma. Também pude aprender que jornalismo é levado a sério, né? Lá só pode contar o que é verdade, a imparcialidade, tanto do bem ou do mal, sempre levado os fatos verídicos que acontecem. Então foi um momento muito bom, eu aprendi várias coisas, igual eu falei para vocês, e tenho muito orgulho, né, de nós termos o primeiro jornal de papel em Otacílio Costa. Então ele serve, está servindo, né, como um pilar essencial para toda a comunidade de Otacílio Costa, ficar informado de todas as informações aqui de Otacílio Costa, das cidades vizinhas, Santa Catarina e do mundo. Então para nós é uma honra muito grande termos um jornal, né, sólido igual é o Jornal Correio Tacilense para nós otacilenses. Então no mundo digital hoje, né, ter um jornal escrito, né, já foi muito importante, hoje ainda é importante, mas a gente vê que as mídias digitais estão avançando cada dia mais. Mas só desejo boa sorte para o Jornal Correio Tacilense, a todos os profissionais que trabalham nessa área. Jornal Correio Tacilense, jornalismo levado a sério. Parabéns ao Jornal Correio Tacilense, parabéns a Carol, né, também parabéns ao Jornal Correio Tacilense e ao Sérgio Pinheiro. Parabéns principalmente para toda a comunidade que acolheu o Jornal Correio Tacilense aqui no nosso município. Muito obrigado. E para finalizar, quero dizer que sou muito feliz em estar no jornal, né, fazer parte dessa história também, junto com a minha família. Deixar aqui um agradecimento muito especial aos meus pais novamente, Sérgio, a Elaner, as minhas irmãs Isabelle e Elisiane, a Jordana, minha sobrinha também, porque não é só eu que faço o jornal. Chega o jornal quarta-feira à noite na redação, a minha mãe está lá, minhas irmãs estão lá para me ajudar a ensacar o jornal, para receber no estante, encartar o jornal. Então isso é família, né? Trabalho de família, a gente tá ali junto. E também agradecer meu marido, José Eduardo, por me apoiar, por sempre me entender nos momentos que eu não estou em casa. A gente sabe que tem eventos
minha formação não tem hora, então a gente acaba fugindo um pouco da rotina. E meus filhos, é claro, também, que são a minha fortaleza, o José e a Heloísa. E para finalizar, eu também queria deixar aqui, dizer que Correio Tassilense em 15 anos, que essa marca se fortaleça por muito mais anos, por mais 15 anos para frente. Nós estamos com alguns projetos e dizer assim que nós estamos com uma tendência digital daqui uns anos, daqui uns dias, vocês vão estar acompanhando nas redes sociais, para estar acompanhando então as novas tecnologias e inovações da comunicação e, claro, atender as demandas e tendências da comunicação digital que faz parte do nosso dia a dia. Claro, não poderia deixar aqui de agradecer e enaltecer cada assinante e cada anunciante que apostou a sua empresa, né, e a sua assinatura no jornal Correio Tassilense. Graças a vocês que o jornal se manteve vivo por esses 15 anos. Obrigada. E parabéns, Correio Tassilense, pelos seus 15 anos. Eu acho que o Correio Tassilense é uma equipe, é uma família, é uma cidade, é uma população e é um jornal de verdade.